Infelizmente tivemos um problema aqui com a ligação, mas vamos então voltar. Penso que já estamos novamente. Pois Foi olha, aquele não sei o que é que se passou aqui. Pois, às vezes acontece, pronto, estas coisas, a internet às vezes é um bocadinho mazinha, mas entretanto foi útil porque foste finalmente buscar o teu Uhum. copozinho. Então, a pergunta que eu te ia fazer a seguir era, Mas como é que tu te espera que eu vês ainda daqui estava. a 10 anos? Mas espera que eu ainda estava aqui a fazer aqui as minhas divagações, percebes? Força, Aqui sobre, força. sobre estes assuntos. E só para concluir, epá, eu acho que se tu te das conta que se tu te das conta que as coisas não, pá, que não têm pernas para andar, salta fora, salta fora. A menos que tu sejas sadomasoquista, percebes? A menos que tu te inspires aqui nas 50 Sombras de Grey e queres viver ali esta experiência. Caso contrário, tu vais viver completamente amarrado numa corda de dor e de sofrimento e de frustração, pá, que não é bom para ninguém. Não é bom para ti, não é bom para quem está contigo, não é bom para quem está ao teu redor. Não dá, pá, percebes? Eu acho que se as coisas não têm pernas para andar, pá, tens que ser, ter aqui esta frieza para saber aqui distinguir uma coisa da outra. Há mais peixe no mar. Os homens são como os autocarros, perdes Exatamente. um, apanhas outro. Por isso, Não faltem as pessoas esta aí. felicidade. A partir do momento que tu estás disposto a conhecer alguém e a tentar alguma coisa, nunca, nunca vais ficar naquela de eu vou ficar sozinho para sempre. Não, as coisas acontecem quando têm que acontecer. E se não têm que acontecer, não tem que acontecer porque aquela pessoa não era a pessoa certa para ti. E Exatamente. eu funciono assim, se, aquela pessoa, se eu estou com aquela pessoa e aquela pessoa não resulta, eu automaticamente faço o meu luto, faço-lhe a missa de sétimo dia, não deu, tu para mim não precisas de existir. Ignoro por completo. Mas assim, nesses casos, tu acabas mesmo por nunca mais falar com a pessoa ou acabas por ter amizade se isso acontecer? Existe essa abertura? Não. Morreu, morreu. Não. Está feita, está morta. Muito bem. Era o que eu estava Olha, a dizer, as coisas não funcionaram, tu não precisas de existir. Eu exato. não preciso de saber que tu existes, que estás vivo, que tens outra pessoa, que vais aqui, vais ali, vais ao outro lado. Acabou. Não deu, E- não deu. Tu não precisas de existir para mim. exatamente. Isso é Isto é a minha forma de fazer, isto é a minha forma de fazer o meu luto, percebes? claro. Só, seja, a Porque eu Finlândia. também te vou dizer uma coisa, eu também sou muito easy come, easy go. Passo ali por maus pecados, sinto necessidade de falar, ok, sinto, e tenho uma colega minha de trabalho que tem sido impecável comigo, tem sido, e foi na altura impecável comigo, com o qual eu desabafava imenso e falava bastante, sempre muito boa conselheira. Uh, e lá está, tu aqui tens que ser aqui um bocadinho egoísta, uh, e pensares em ti. Aqui é assim, eu gosto muito de ti, mas eu gosto mais de mim. Percebes? Nunca dês aqui o gosto a essa pessoa que tu a sobrepões a ti, porque isso é completamente errado. Nós primeiro temos que gostar de nós, depois é que vamos gostar dos outros. Exatamente, ou seja, existe ali a barreira. Tu tens de ter noção que aquela pessoa, por muito que gostes, ela tem que te Eu aceitar, vou tem te que te eu respeitar eu e vou te tu não dizer uma podes coisa. deixar. Custou-me imenso tomar esta decisão, mas para mim foi a decisão mais certa que eu tomei. E vou-te dizer, desde a última vez que eu tive com essa pessoa em questão, uh, eu senti que me saiu de cima um peso enorme, percebes? Uma sensação de,
de liberdade do caraças. Eu senti, Imagina, Pedro. percebe? Eu senti que não estava a ser escravo de outra pessoa, que não me estava aqui a subjugar a outra pessoa, apesar de gostar de estar com ela, gostar da companhia dele, mas pá, não. Eu não tenho que fazer isto. Exatamente. Nisso nós estamos Por isso, igual. olha, fica aqui a dica. Se alguém quiser meter aqui o pé para se aproximar, as coisas têm que ser logo bem faladas desde o início e sempre comunicação é a palavra de ordem. Muito bem. Seja direto. Fica aqui o aviso, esta live, em que o Pedro assume que está solteiro. Neste momento está resolvido e se alguém quiser tentar alguma Mas eu coisa, sempre tive tem que ser, resolvido. sim, Eu sempre tive resolvido. resolvido em relação a outras pessoas ou alguma coisa que ainda tivesse por resolver. Não, ele Não, está não. Eu completamente sempre tive resolvido em relação a mim e sempre tive resolvido a outras pessoas. Porque se há coisa que eu não faço é fazer esta transição de experiência que eu tive posteriormente e arrastá-la para uma experiência que eu estou a ter atualmente. Isto é completamente errado. Ninguém tem que pagar pelos pecados dos outros. É isso que eu quero mesmo, é que as pessoas entendam que estás completamente zerado e se alguém quiser tentar a sua sorte, que tente, mas comunicação direta, objetiva, tudo claro, tudo em cima da Exato. mesa. Falem as coisas, digam as coisas preto no branco. Qual é que é Exatamente. o problema? Se nós temos boca, temos opinião, temos uma voz ativa, pá, falem sobre as coisas. Não deixem que as coisas que fiquem por meias medidas. Digam logo ao que vem. E se acumulem e que depois então seja uma chatice pior. Não, isso é Também completamente concordo contigo. errado. Sim, sim, sim. Pedro, como é que tu te vês daqui a 10 anos? Com menos rugas. Há alguma coisa que tu queiras assim fazer e que aches que só daqui por uns anos é que vais poder fazer? Depende. Eu poderia fazer sim, se... poderia fazer sim, mas há outras questões envolvidas. Ok, vamos ficar aqui Financeiras. com estas reticências. Muito bem. Se tivesse a lâmpada do gênio do Aladino, o que é que pedias? Meu, o gênio concedeu 3 desejos ao Aladino. É verdade. É. Então podes começar pelo teu primeiro desejo. Eu sei que a medicina que está super avançada Uhum. e eu tenho esta fé na medicina. Mas um dos meus desejos seria que fizessem uma vacina universal para acabar com todas estas porcarias que assolam a saúde das pessoas. Estes cancros, que é uma coisa atroz, horrível, que devasta a vida das pessoas, os Parkinsons da vida, os Alzheimers da vida, os HIVs da vida, percebes? Os ébolas da vida. Algo universal que desse para tudo e que exterminasse de uma vez por todas, percebes? As pessoas podiam morrer de uma causa natural, mas que não sofressem. Aplaudir. Esse seria um dos meus desejos. Agora, outro dos meus desejos é que a humanidade que tivesse um bocadinho que fosse um bocadinho mais humana. A humanidade sendo mais humana. Olharmos um bocadinho, não olharmos tanto para o nosso umbigo e olharmos um bocadinho mais para quem temos ao lado. Ou seja, haver mais união, haver mais respeito, haver mais. Exatamente. Também concordo. E o último desejo Ganhar o seria. Euromilhões. Então joga. Joga. Para aí, eu acho que aí há mais uma hipótese. Tens que jogar. Eu falo, mas eu nunca jogo. Sou péssimo a jogos. Ganhar o Não tenho Euromilhões seria o meu skills terceiro desejo. Isto esquece. Eu sou mesmo uma vergonha para jogos. Alguma carta na manga para o teu futuro que estejas aí a esconder ou queiras revelar alguma ponta? Uma carta na manga. É da Mel que me chegou. A carta na manga que eu tenho que pagar até ao final do mês, que me chegou agora. É a A carta tua na manga que eu sorte, tenho. a tua sorte é que ainda tens meio mês para depois pagar. Então, existe algum recado
a mensagem, pronto, como queiras tipo chamar, tu tenhas a necessidade ainda de dizer que não tenhas tido a oportunidade? Olha, por acaso é curioso essa questão, tendo em conta que houve uma pessoa, eu na altura mandei-lhe uma mensagem para o Instagram, que nunca foi vista, Uhum. mas era aqui a única hipótese que eu tinha de defesa. Foi curiosamente aconteceu com o Manuel Luís Goxa num dos programas de tarde, de entrevista, Sim. quando o Wilson Teixeira foi entrevistado pelo próprio. Onde ele diz no final da entrevista que nunca se vai esquecer num artigo que saiu na TV Guia, onde eu dizia muito mal dele. O que acontece é que eu não falo sem conhecimento de causa. E eu, para ter dado aquela opinião, foi porque eu me baseei em alguma coisa que ele disse. Não fui dizer aquilo à toa. Percebes? E o que Exato. aconteceu foi, na altura de que o Manuel Luís Gosta foi apresentar a Casa dos Segredos 7, antes da Casa dos Segredos 7 começar, estava no ar um programa que era o Biggest Deal, que era apresentado pela Teresa, tinha aquelas figuras públicas todas com aqueles negócios a gerirem para a angariação de fundos para apoio de causas e instituições. E na altura havia um concorrente que era o Nilton Bala, que estava com a Isabel Figueira, que ele foi expulso por suposta agressão à Isabel Figueira e foi, posteriormente, depois acabou por ir ao Você na TV. E o Manuel Luís Gosta foi questionado porque é que se era assumidamente um defensor acérrimo das mulheres e contra a violência doméstica, porque é que recebeu um agressor como convidado no programa dele. E o Manuel Luís Gosta respondeu que o recebeu como qualquer outro convidado, que a vida dele não dependia de reality shows, não via, não gostava, não lhe diziam nada e que ele não dependia daquilo. Meses mais tarde, sai a notícia que o Manuel Luís Gosta vai apresentar a Casa dos Segredos 7. A TV Guia, na altura, contactou alguns ex-concorrentes para saber qual era a opinião desta transição Teresa Manuel Luís, e eu claramente que não fui brando, tendo em conta esta afirmação que ele fez. E Sim. aquilo que eu disse foi que realmente um ordenado e um cheque chorudo ao final do mês compram a credibilidade de toda a gente. E fez-te fogo. Pelos vistos, ele não gostou daquilo que eu disse, mas esta opinião foi no seguimento de um comentário antes feito pelo mesmo. Não fui eu que fui inventar nada. Ou seja, tu foste mais uma vez objetivo, direto e fiel a ti mesmo. Sim, mas eu já estou habituado que as pessoas digam que eu tenho mau fundo, que tenho mau feitio, que sou torcido. Mas eu sou assim. E eu gosto de ser assim. Ao menos tu dizes aquilo que sentes e aquilo que achas que é verdade. Por isso, Percebes? Se eu fosse mulher, o meu método contraceptivo seria o meu feitio. adorei a frase. Vamos tomar nota que esta frase foi muito interessante. Tenho aqui uma pergunta agora do Helder Gomes, que faz esta questão. O que é que o reality show te ensinou de novo? Olha, ensinou-me que as pessoas nem sempre são aquilo que dizem. Uhum. Ou seja, usam um bocado a máscara quando assim tem que ser. Exato. E isto aconteceu comigo. E por isso é que eu estou a dar esta resposta. Que nós quando estamos fechados dentro do programa, é claro que nós temos sempre aquela tendência de nos darmos com mais pessoas do que outras. São pessoas que na altura estão ali na nossa zona de conforto, ou nós nos identificamos, ou algo do género. E curiosamente, todas as pessoas com quem eu não tinha uma boa relação lá dentro são as pessoas com quem eu falo melhor cá fora, pós-programa. E as pessoas que eu tive lá, que apoiei, que dei o meu ombro, que ajudei a passar por fases menos boas, são as pessoas que nunca mais me telefonaram, nunca mais me mandaram uma mensagem, nunca mais me perguntaram: olha, está tudo bem contigo? Há tanto tempo já não falo contigo, o que é que tens feito? Olha, vou a Lisboa, vamos tomar um café. Nada. Por isso, o que me ensinou foi isso. A ver que as pessoas nem sempre são aquilo que dizem ser. Hipocrisia e falsidade. Então, temos aqui mais uma questão. A Lisette, que faz a seguinte questão. Qual a pior memória dentro de um reality? Foi assim
situação na quinta de situação de agressão. Depois temos aqui um anónimo que pediu para não estar a dizer nome, respeito, e diz: Pedro, gostarias de ser ator? Não. Está a Não. resposta dada. Não, eu não gosto. Para já eu não tenho potencial para. Não tenho formação em teatro, não fiz workshops, não fiz faculdade não fiz conservatório, não tenho nada que me ligue. Gosto de teatro, gosto de cinema, mas eu, como ator, não. Já basta os atores que são formados, que investem na sua formação e que hoje em dia o talento é medido consoante os likes que têm nas redes sociais e não pelo aquilo que transportam para o palco ou transportam para os ecrãs de televisão ou para as telas de cinema. Infelizmente a realidade que temos é esta. Eu não quero tirar o lugar a ninguém. Eu não tenho esse direito porque eu não tenho nada de bases para ser ator. Eu gosto gosto de atores, gosto de teatro, de cinema, como acabei de dizer, mas eu, perfil de ator, não tenho. E acho indecente os diretores de casting, as produções, hoje em dia, basearem o talento das pessoas consoante o número de seguidores que têm nas redes sociais. Por isso é que eu deixei de ver novelas, porque são mais os atores consagrados que se formaram e que têm nome na praça que estão a representar e que se deixaram aqui levar pelas caras bonitas das agências e dos Instagrams da vida. Onde talento é nenhum e eu não lhe reconheço. Infelizmente isso é uma realidade e que também se vê em certos reality shows atuais. Eu posso te dizer, e toda a gente vê, que muitas pessoas que entram lá, que eu não conheço até e venho a saber que são amigos dos amigos de pessoas que já lá estiveram, que também são muito influentes no Insta, etc, etc. Ou seja, os números e a aparência contam, ou os interesses e os conhecimentos contam muito. E às vezes não têm grande conteúdo. Depois tenho aqui uma outra pessoa que se chama Filipe Jesus e que faz uma questão deste género. És famoso onde? É o planeta Terra, Mas eu certamente. nunca disse, mas eu nunca fui famoso. Famosa foi a Marie Curie. Famoso foi o Gandhi. Famoso foi o Nelson Mandela. Famoso foi o Obama. Eu não sou famoso. Eu sou uma pessoa que ficou conhecida por ter participado. Famoso não, porque eu nunca fiz nada que me desse o título de famoso. Ter fama por ter feito alguma coisa. Eu não me considero como tal. Eu não me considero famoso e não me considero uma figura pública. Eu me considero uma pessoa conhecida porque participou num programa de televisão e que as pessoas viram. Famoso, não sou. Ou seja, mais uma vez aqui nota-se um bocadinho a ignorância de certas pessoas, mas adiante. Mais uma pergunta aqui do António Loures, exatamente, que diz: qual a história mais cómica que te aconteceu até hoje? A história mais cómica que me aconteceu até hoje. Olha, boa pergunta. Uhum. História mais cómica. Olha, peraí que eu agora fui apanhado aqui de surpresa e tenho que ver o que é que história mais cómica. Pá, eu tenho Então, algumas. conta algumas. Estamos Tenho algumas. curiosos. Olha, por exemplo, isto agora porque está quase o verão a começar, eu lembro-me de um amigo meu. Eu adoro sol e adoro praia. E gosto de ficar bastante bronzeado no verão. E confesso que abuso no sol e não devia. Mas eu tinha um amigo meu que me disse: olha, olha, comprei um óleo bronzeador. Só que quando ele me liga, eu estava na praia e a praia é péssima porque tem muito pouca rede. Eu não percebi o que é que ele estava a dizer. Olha, eu comprei um óleo numa loja de biquinis ali na Costa da Caparica, assim, em tal sítio. Vai lá que eles têm esse óleo. Mas aquilo era óleo. É óleo de urucum, toda a gente usa. Só que eu nunca, não tinha conhecimento, não percebi. E eu percebi outra coisa completamente à parte. A miúda que estava a atender era brasileira. E eu chego e disse: olha, eu venho à procura de um óleo, como disseram, e eu quero um óleo de urubu.
E a mulher ficou a olhar para mim com uma cara um bocado espantada e ela, o óleo de quê? E eu, olha, foi um amigo meu que passou aqui, comprou e ele disse que vocês têm aqui à venda, que é um óleo de urubu, e eu quero esse óleo. E ela, mas esse não temos. E eu, olha, desculpa lá, mas ele disse, tinha este óleo aqui à venda, dá para comprar, já esgotou, posso mandar vir. E ela, você não quer isso? E eu, quero. "Ah, deixa eu te explicar. Você deve querer óleo de urucum, porque urubu é uma ave que come carne podre. Você não deve querer esse óleo." E eu, então se calhar pode ser esse que eu quero e não o de urubu. Isto para mim teve piada na altura. Obviamente que muita gente está aqui que não deve achar graça nenhuma. Mas foi o que eu me lembrei. De repente foi desta. Mais algum episódio que tu queiras contar assim, giro, que tenha-te acontecido? Olha, por acaso, quando eu me mudei para esta casa, que eu vivi para esta casa, estava a Casa dos Segredos 7, tinha acabado a Casa dos Segredos 7, tinha acabado. E eu estava a subir as escadas para entrar na minha rua, que tinha umas escadinhas para entrar na minha rua, e passa uma senhora mais velhota e diz-me: gostei muito de o ver na televisão. E eu, muito obrigado, mas já lá vão uns tempos. E ela, não, você e o seu marido, entre que entraram agora, gostei muito dos dois. E eu acho que a senhora está a fazer confusão com outra pessoa, porque eu não sou casado. Eu acho. Acho que e- já sei a quem ela estava a referir, por acaso. você não é Muito. casado? E eu, não. Então se calhar enganei-me na pessoa. E eu, pois, se calhar enganou. Agora, será que podemos ouvir um bocadinho do verde ou ainda não? Espera, olha, espera aí que estamos aqui a perguntar no Porto se eu tive algum episódio no Porto. Sim. No Porto? Não, acho que não tive assim nenhum episódio no Porto. Para já, acho que ainda não. Estás a falar sobre a Paula Castro, a Exato, tua fã. ela me perguntou no Porto se eu tinha tido algum episódio. Não me recordo de ter assim nenhum episódio no Porto. Olha, qual foi a melhor pessoa que conheceste desde o reality? É o Bruno que nos está a fazer essa pergunta. Eu tenho aqui um top de pessoas que conheci no reality. Não quero dizer que seja primeiro, segundo, terceiro, mas tenho aqui um conjunto de pessoas que eu gostei muito de conhecer no reality. Aleatoriamente. O quê? Dizes os nomes. Sim, os nomes são completamente aleatórios. São pessoas das quais eu gosto e que gostei de conhecer. Sem qualquer ordem específica, a Jéssica da Casa 3, a Amor, a Érica, o Bruno Savate, É do Porto, ele? a Cristiana Dionísio, o Marco Costa, o Wilson Teixeira, o Miranda e a Inês, Ou seja, tens um leque de ex-concorrentes. a Daniela Duarte. E depois temos aqui a Emília Maria que recorda um outro momento. Pedro, não há da papa da cantina. Do que ela se foi agora relembrar. Lembras-te desse momento também? Lembro, mas esse episódio vai-me acompanhar para o resto da vida. Porque e aquilo que mais me irritou, para além dela dizer que a minha comida que era comida de cantina, que não é, porque eu ponho tudo, dou as minhas cartas todas cada vez que me aproximo da cozinha, mas aquilo que me irritou mais ainda foi o facto dela não fazer nenhum e vir criticar aquilo que outras pessoas que estavam a fazer para ela, percebes? Sim, sim, eu lembro-me. Mas achas que ela fez isso por uma questão de jogo, para poder aparecer? Sim, mas ela, todas as cartadas dela eram essas mesmo. Ela tinha aquela postura e tinha aquela posição mesmo para molestar ali um bocadinho, para ser ali a pedra no sapato para muita gente.
E o que é Era certo é que foi. Sim, sim, é verdade, eu recordo-me. Não era suposto a gente falar tanto sobre realities, mas sabes que é constante, não é? Temos aqui algumas pessoas que estão aqui a fazer alguns comentários. Vamos ver aqui, não sei se me consegues ajudar. Pronto, este já fizemos também. Aproveito para dizer que o Bruno, este rapaz que aqui está e que fez a pergunta, foi o responsável por ter feito a nossa história, exatamente, a nossa história de anúncio. Ele é um jovem que tem um talento imenso e também, por curiosidade, é do Alentejo, que é o Bruno Timóteo. Não sei se tens mais alguma questão nas caixas de questões, se querem colocar agora. Olha, eu já te fiz essas questões agora, que realmente foram poucas, porque foi mesmo quase em cima da hora que nós tínhamos para a live. E por acaso foram 4 ou 5 questões que eu coloquei agora para o final. E por acaso não apareceram mais devido à falta de tempo, penso eu. Temos aqui de novo a Paula, que quer que tu comas as sandes dela de pâté de atum. Quando vieres cá ao Porto, certamente que sim. Olha, uma coisa que eu gostava muito de ir, ainda nunca tive a oportunidade de ir, que era viver o São João no Porto. Olha, então fica esse convite feito. Se quiseres este ano, nós Já passei, combinamos olha, em vez cá. já passei uma passagem de ano no Porto e gostei muito. Passei nos Aliados e adorei aquilo. Mas o São João no Porto nunca fui e tenho imensa curiosidade em ver como é que o pessoal do Norte festeja os Santos Populares. O São João aqui é único, tem um espetáculo de fogo de artifício espetacular, que certamente vais adorar. Vais ter é que caminhar a noite toda, andar pelos arraiais, comer muita sardinha Eu não gosto e de beber. sardinha. Olha, mas vais ter outras coisas também. Frango, febras e entrecosto, que também faz parte. E o caldo verde, que também é famoso para essa noite. Por isso, acho que vais adorar. Olha, caldo verde é uma coisa que não me convidem para comer porque eu não consigo. Favas a mesma coisa. Uh, por isso, vou-me ficar ou pela bifana. Uh, ou... Bifanas, acredita. Há cachorros, Sim, porque as hambúrgueres, há bifanas, tudo. eu percebi um ano cá no Santo António, que as bifanas do Porto são completamente diferentes das bifanas de cá. Pois, e são muito boas. Porquê? Porque têm um molho especial. São completamente diferentes. Mera casualidade, eu fui a uma tasquinha e pedi uma bifana. E as bifanas aqui, pá, é a carne na grelha, vão tirando e põem no pão. E a senhora por trás dela tinha um fogão e vem com um tacho enorme para cima da banca, tira aquilo, e eu fiquei a levar aquilo e eu. Isto é uma bifana. Ah, sim, isto é uma bifana à moda do Porto. E eu. Tá certo. E olha, gostei da bifana. Ainda bem, seja mais uma coisa que podes comer. E claro, sangria. Sim. Nós aqui temos sítios com umas sangrias maravilhosas. Por isso tens que experimentar. Mas olha, para além da bifana, aquilo que eu tenho que comer, que tenho imensas saudades, é de uma francesinha no Café Santiago. A sério? Então eu vou-te dizer, existe um outro sítio que eu também gosto muito e que não vou dizer qual é para não haver aqui grandes confusões, que eu considero melhores. Olha, já comi, aí eu já comi em 3 sítios. Já comi no Café Santiago, já comi no Cufra e já comi no Capa Negra. E desses todos foi a melhor. Não, é assim, são todas boas, percebes? Mas a que eu Sim, mais desses gostei todos também. foi a do Café Santiago. Então depois eu posso levar a um sítio que pode ser ainda melhor. Fica prometido. Se me, E a dissesse, se me cenoura lá viessem também trazer é agora boa. aqui uma à porta, olha, esta é do Cufra ou é do Capa Negra, e eu, ok, manda vir, está Eu, ótimo. era o último, mas é longe, então ia aí chegar já toda ressequida, tipo, Percebes? ninguém Percebes? pensa. Se me dissesse, olha, vai abrir a porta, tens ali uma francesinha de um sítio ou do outro, a mim era completamente Há indiferente. Que eu coisas, comia, que eu uhum, comia com toda a satisfação. há coisas que só são mesmo muito boas no sítio. Ai, desculpa. Tudo bem. Há coisas que só são mesmo muito boas é no sítio. Esquece.
há coisas que eu compro e depois como aqui em casa e não sabe a mesma coisa. É completamente diferente. É psicológico, não sei, mas a verdade é essa. Há Não sítios que faço ideia. temos que ir lá. Pedro, eu ia dizer para a Braga, a melhor, a taberna belga. É boa também, só que o molho é doce. Não sei se já Nunca ouviste falar, comi. se já comeste. Pronto. A francesinha de lá é boa sim, mas o molho é doce. É completamente diferente do original. Eu já comi, não achei mal, atenção, por tipo ser doce, mas não achei a melhor. É diferente, é doce. Pedro, mais alguma questão que te possa pôr sobre o Oporto? Gostava de saber o que é que realmente, quando aqui vens, tu vais sempre ver ou visitar ou fazer. O que é que tem no Oporto que tu tens que fazer sempre obrigatoriamente? Olha, ir beber um café no base, por exemplo. É um sítio muito giro. E agora que está a começar este verão, é incrível. Olha, um E sítio muito depois à noite ir beber um copo nas galerias. das galerias que exatamente estão sempre cheias agora e já tem sítios novos muito giros. Pedro, será que é desta que vamos poder ouvir um bocadinho do Nosso Amor é Verde? Depois deste ataque de tosse, não me parece. Mas olha, por falar em Porto, há um sítio onde eu nunca tive a oportunidade de ir e que gostava muito de ir, que era a Serralves. Ai, Serralves. Serralves é incrível, aconselho. Por acaso é muito bonito. Tem uns jardins incríveis. Também existem algumas dicas que tu podes ir vendo aonde? No meu Instagram, Pedro no Porto, também tem algumas dicas de sítios muito giros que as pessoas nem sempre sabem, não é? Que existem, até mesmo eventos que são anuais e que não conhecem, podem dar lá uma vista de olhos que é interessante e tem todo um feedback acerca disso. Fica aqui a sugestão. E tu, tens mais alguma questão para me perguntar? Olha, Pedro, neste momento as questões todas que eu tinha já te fiz, as pessoas que também conseguiram mandar algumas opiniões e questões mandaram. Quero eu saber se tens alguma pergunta para fazer ou então alguma mensagem que queiras estar a deixar aqui para todos Olha, aqueles que nos não, ouviram. acaba por ser aqui uma mensagem de agradecimento ao teu convite. Faz hoje 8 dias, por casualidade. Faz hoje oito É dias. Uma mensagem que é em tom de agradecimento à tua iniciativa e à tua simpatia de me teres convidado para vir falar aqui um bocadinho sobre mim e agora para mostrar aqui outro lado, se calhar mais desconhecido das pessoas. Esta oportunidade, porque cada vez que me perguntam alguma coisa é sempre bater sempre na mesma tecla, e eu acho é verdade. que tanto eu como todas as outras pessoas que participaram pela mesma experiência que eu, acabamos sempre por ser um bocadinho mais do que um mero concorrente ou ex-concorrente de reality. As pessoas todas têm uma história, todas têm uma opinião, todas têm aqui algo para contar, uma mensagem para passar e, por que não, fazê-la através do documentário e fazê-la através da entrevista. Por isso, olha, o meu mais sincero obrigado pelo convite. Gostei muito deste bocadinho da companhia de quem te segue e de quem me segue. Obrigado pelo convite, mais uma vez. E, olha, eu espero que, mesmo que não seja no São João, que seja em breve, ou em Lisboa, no Porto, mas que nos encontremos mais vezes. Olha, Pedro, aquilo que eu te posso a ti e às outras pessoas que nos seguem, digo que eu fiquei mesmo muito feliz e digo que nada é por acaso. És uma pessoa que eu acompanho desde o início, sempre admirei não por estar dentro do ecrã, mas pelos valores e por aquilo que eu sentia que tu eras. No dia em que te conheci, tu superaste todas as expectativas, porque achei-te muito mais tu, muito mais genuíno, intenso, energético.
Tu eras isso tudo. E assim, quando surge esta ideia, eu digo-te, eu fiquei muito feliz também para poder mostrar às pessoas e elas poderem ouvir-te e sentir a verdadeira pessoa que tu és e que te tomem sim a verdade como o tal dito ícone, que é o tal exemplo. Mas eu não me Eu acho que considero és uma ícone para ninguém, pessoa percebe? E também, inspiradora. mas houve uma coisa, eu não considero que seja um ícone, muito menos Não, que seja Pedro. exemplo para outras pessoas, percebes? Eu não sou Sim, modelo sim, para ninguém, eu não sou modelo para ninguém. Eu tenho os meus defeitos e olha que não são poucos. todos temos. Mas tens muita coisa boa, entendes? Tens muitos exemplos bons que ajuda muitas pessoas. E esse era um dos meus grandes objetivos. Abrir a mente, ver-te como um exemplo em vários aspectos. Feitio mal todos nós temos, acredita, e tu sabes disso. Eu agradeço-te mesmo, mesmo muito. Espero ver-te rapidamente para a gente falar mesmo de outros assuntos e quem sabe fazer uma live daqui por um tempo a falar sobre outras coisas. Quem sabe não surge aí uma nova ideia e a gente fala sobre outros assuntos também interessantes ou Por exemplo, comenta assuntos interessantes. Olha, fica aí a ideia. e por que não? Entretanto, vamos então falando. E olha, muito obrigado Ora é mesmo. essa, obrigado eu pelo convite. Um beijo muito grande para ti e até daqui por uns dias, Não certamente. se esqueçam, não se esqueçam hoje, a partir da meia-noite e meia, na CMTV, Noite das Estrelas. Já agora, posso só saber a tua opinião rápida, aquilo que tu achaste de ontem, um comentário acerca de ontem. Achaste assim uma estreia explosiva? Eu acho que as expectativas que eu tinha em relação ao programa corresponderam todas. Foi ali tudo na mousse. Eu acho que foi muito bem conseguido. Muito bem. Olha, vai ser certamente um sucesso. Eu também adorei. E certamente mais à frente vamos comentar aí alguma coisa, ok? Bora. Pedro, um abraço e um beijo enorme para ti. Fica Boa bem. noite, boa noite a todos. Continuação de uma boa semana. Fica bem, Pedro. Tchau, Tchau. 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 Até à próxima.